Esta coleção de vídeos, intitulada Santo de Casa, homenageia personalidades cearenses que se destacaram por suas atividades na pesquisa científica, na inovação tecnológica ou na formação de novos valores. Este projeto é uma iniciativa da Seara da Ciência, órgão de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará, com patrocínio do CNPq e em parceria com a FUNCAP. Miguel Cunha nasceu em Fortaleza, em 1914, e se formou em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Bahia em 1939. Foi professor de Química da antiga Escola de Engenharia da Universidade do Ceará e incentivador da formação de talentos em diversas áreas do conhecimento. Eu vejo o Miguel como uma dessas raras pessoas que parece que vieram do Renascimento, né? Eu conheci o Miguel quando eu era ainda estudante de Química, no primeiro ano, porque eu namorava a Lucinha, que é a querida Lucinha, que é a mãe dos meus filhos, né? A filha do Miguel. E nós nos conhecemos assim. E desde dessa época, o Miguel foi uma pessoa extremamente preciosa na minha vida, porque me deu uma orientação para o que eu devia, para o que eu poderia fazer, e como eu poderia explorar melhor o meu potencial, o potencial que cada um de nós tem. E quando eu falo o nome do Renascimento, eu falo na pessoa interessada em tudo que é do homem, tudo que diz respeito ao homem. Em todas as artes, em todas as ciências, o Miguel tinha alguma coisa a dizer. E me recordo nos anos 70, no início dos anos 70, nas férias, quando se reunia aqui a família, essa família da qual sempre me honrei em pertencer, e que estavam aqui os filhos do Miguel e olhavam uma coisa fantástica, que era o seguinte: nesses anos, no início dos anos 70, eu fui parar na Universidade de Alagoas. Eu fui o primeiro doutor que foi para a Universidade de Alagoas, em 73. Nessa época, aqui no sítio se reuniam os filhos do Miguel, os genros, e tinha mais doutores do que em qualquer pequena universidade. E em várias áreas do conhecimento, e essas pessoas foram animadas pelo Miguel. Então, elas foram... o Miguel era um grande animador científico, eu diria assim, né?
eu tinha, só para citar, né, eu tinha aqui a Heloísa, que fez seu mestrado, seu doutorado na área de saúde, Lucinha em geografia, eu tinha feito doutorado em química, o Jarbas em física, a Roberta em biologia, a Ana Rita em economia. Então, era uma reunião, era uma pequena SBPC que se reunia aqui. Na verdade, não para discutir ciência, mas para beber pinga e conversar e privar da companhia maravilhosa do Miguel. Então, Miguel fez isso. Ele criou, ele incentivou pessoas das mais diversas áreas a progredirem. E essas pessoas criaram outras pessoas. Hoje, mesmo hoje na família, nós já está na segunda geração de doutores, né? Então eu vejo o Miguel como, eu não vejo o Miguel exatamente como um químico, né? O Miguel foi uma pessoa com interesse em todas as áreas e que influenciou muita gente e foi o santo de casa. O santo de casa que fez milagre, né? Porque isso foi numa época em que doutorado, mestrado, não era exigido para se ter uma carreira acadêmica. Não era obrigatório. Hoje, mestrado e doutorado virou uma coisa meio... se banalizou um pouco, né? Se banalizou um pouco. Hoje se produzem mestres e doutores em quantidades industriais. Nesse tempo, não. Nesse tempo eu me lembro que eu acho que no ano que eu me doutorei na USP, foram uma meia dúzia de pessoas que se doutoraram naquele ano na Universidade de São Paulo. Era uma grande festa, uma defesa de tese, né, com flores e então, colação de grau no Teatro Municipal. Era um negócio bem... enfim, e que hoje mudou um pouco. Mas o Miguel tem essa qualidade. Depois, então não vejo também o Miguel como químico. Eu vejo um sujeito que caiu na química porque era ali onde... foi o lugar que melhor o acolheu e ele foi em frente. Mas ele teria sido um grande professor e um grande brasileiro em qualquer área em que ele se metesse. Porque, como eu falei, ele orientou pessoas desde a área de saúde até a área de economia, passando pela química, passando pela coisa. Então isso é uma grande aquisição. Mas eu queria voltar a uma coisa que é muito curiosa. Eu consegui, e me lembro que o Miguel me mostrou há muitos anos isso, na casa dele, era uma prova em versos feita por um aluno da Escola Politécnica da Bahia, uma prova de química sobre as propriedades do hidrogênio, a produção industrial do hidrogênio e tal. E eu consegui uma cópia disso, mas ele me deu para ler na época. Era formidável. E o aluno que escreveu que respondeu essa prova, a prova de química da Bahia, em junho de 1931, o Carlos Marighella, né, o grande brasileiro, e que era um grande amigo do Miguel. E a pessoa que escreve uma prova em versos de uma disciplina meio chata como a química, é porque tem amor àquela coisa, né? E eu gostaria que o Miguel falasse alguma coisa sobre o seu tempo da Universidade da Bahia e se foi desse tempo que ele se interessou pela química, sendo amigo do autor dessa prova como ele era. Quando eu fui para a Bahia, eu já tinha um espírito mais ou menos formado. Conheci o Marighella. Marighella já existia uma capacidade de liderança muito grande. E por isso mesmo, como eu gostava de conversar com pessoas inteligentes, conversava muito com ele, natural. E o Marighella me ensinou muitas coisas. Eu acredito que ele dirá o mesmo de mim. A verdade é que ele, de formação cristã, numa família cristã, era conduzido a ser um cristão. Não foi por quê? Por uma pergunta simples que ele fez.
Puxa, se Deus era perfeito, construiu tão bem as coisas, por que fez um mundo tão imperfeito e uma sociedade tão imperfeita? Por que não realizou uma humanidade ótima? Ele me disse isso uma vez. Ele disse, ele não fez isso, não foi por isso, não. É porque não pôde. E realmente, quando ele disse, é porque não pôde, ele me deu a resposta que eu estava perguntando. Ele não pôde. Porque não podia. Porque as coisas não se fazem ao nosso bel prazer. As coisas se fazem dentro de certas condições obrigatórias. Lá dentro delas mesmo é que surgem as leis que vão dar origem a todas as outras coisas. Se Deus existe e está lá, então Deus quem está lá dentro. Se não, não tem como explicar. Marighella tinha uma razão. Ele dizia, se você afirma e não explica, você não disse nada. O homo, quando ele cresceu, quando ele apareceu para explicar. Porque ele não existiria se não explicasse. Era o animal mais fraco do ponto de vista biológico. Não sabia, não tinha couro, tinha pele, mas não tinha couro. Não tinha dentes dilacerantes. Não tinha. Como então dilacerar as carnes duras, das cascas duras que ele pegava? Não tinha a agilidade que tinham os outros, que tinham 4 mãos, eram 4 humanos. O que é que o homem tinha? O homem tinha 4 membros. E foi se formando aos poucos, né? E se constituindo naquilo que nós conhecemos hoje. Porque para o couro, para se defender das agruras da floresta, ele tinha o couro que ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu a fazer. Se ele não via muito longe, ele aprendeu a ver. Alguém lhe ensinou a ver. Uma pessoa, uma coisa qualquer. Enfim, todas as coisas que nós temos, que nos guiam, que nos defendem, são coisas criadas por nós mesmos, pela própria natureza. Às vezes, pela natureza de Deus, é possível. E se você me disser que todos nós, somos um corpo, somos uma partícula de Deus, você não está afirmando nada de mais de ruim. Ao contrário, está explicando aquilo que você não poderia explicar. Agora, o pensamento é um pensamento. Quem criou o pensamento? O homo. O homo foi que criou o pensamento. Como? Simplesmente usando aquilo que ele tinha de melhor.
que era o seu cérebro. Ele sabia pensar, aprendeu a visualizar a distância, a medir distâncias, pela variação angular. E em síntese, nada do que foi feito, nada do que foi estabelecido no mundo deixou de ser feito pelo próprio Homo. Ele foi quem o criou. Eu conheci o professor Miguel Cunha da Escola de Engenharia, só de vista, como conhecia vários outros professores, né, da Escola de Engenharia. Na época, em 64, eu era aluno do Instituto de Física, ficava ali no Benfica. E em 64 eu fui preso, como preso político, e quando cheguei lá no 23BC, a prisão foi no quartel do 23BC, o professor Miguel Cunha já estava lá junto com outros professores meus, como o Milton Ferreira de Souza, né, esse era meu professor do Instituto de Física mesmo. Bom, na época não se tinha uma exata noção do que era aquele movimento. Era para nós todos um golpe e não se tinha ideia de quando aquilo ia terminar, se ia mudar alguma coisa, se ia voltar a um regime democrático e tal. Ninguém tinha muita ideia. Eu era um jovem, tinha 23 anos na época. Tinha me casado há uns 15 dias antes do golpe de 64 e fui para a ala dos presos especiais, onde estava o Miguel Cunha, porque era oficial da reserva. Nós não tínhamos o que fazer. E durante os primeiros dias ficou aquela decisão. Depois, com o passar do tempo, nós começamos a procurar outras atividades. Então, por exemplo, os professores, como o Miguel Cunha, como o Milton Ferreira, faziam palestras na sua área de conhecimento. O Pontes Neto fazia palestras sobre medicina, sobre problemas da medicina. E com isso nós íamos nos beneficiando, né? E ao mesmo tempo passava-se o tempo, né? Todos nós estávamos presos lá, acusados de ser comunista. Era a pior peste que podia se dar a uma pessoa, era dizer que ela era comunista. Então todos nós lá éramos comunistas. Eu até que fazia parte da juventude comunista. Mas os comunistas daquela época eram uma coisa assim tão
aberta, tão vergonhosamente aberta para ser um partido na clandestinidade, que a sede do partido era aberta ao público, podia entrar quem quisesse, como entravam muitas vezes os próprios militares. Depois mesmo eles disseram, rapaz, eu assisti várias palestras de vocês lá, derrubando tudo que era governo. O Miguel Cunha foi acusado de comunista, como o Milton Ferreira, que aliás era chamado de Miltoff, né, para poder dar uma conotação assim de origem russa, né? Mas nunca eles foram comunistas, nunca eles participaram do... Eles podiam até ajudar, né, dando algum recurso que se pedissem lá, se o partido fosse lá e pedisse, eles davam, como a gente assina livro de ouro para aluno fazer festa de fim de ano. Mas não eram comunistas, realmente. Eram homens preocupados com a disparidade social absurda. Mas Miguel Cunha era apenas um homem preocupado com o desenvolvimento do país. Ele era um homem de natureza técnica, um engenheiro. Ele via o absurdo que a gente vivia naquela época, né? Um país estagnado, socialmente, economicamente. E de maneira que eram preocupados. Mas isso aí não queria dizer que ele fosse comunista, como o Milton Ferreira não era. Esses homens tinham uma formação de doutorado, de pós-doutorado. O Milton Ferreira, por exemplo, tinha feito nos Estados Unidos. Então não tinha nenhuma influência política propriamente dita. Eu até depois, quando, já depois de livre, depois de alguns meses e tal, eu até participei de umas reuniões no sítio do Miguel Cunha, né, que houve até um churrasco lá que erraram na quantidade e não deu, e a gente ficou morrendo de fome, e foi aquela confusão, e saímos, encontramos umas galinhas lá com um ninho cheio de ovos, aí fomos cozinhar os ovos. Foi uma aventura. Essa escola de engenharia sua, do Miguel, enfim, ela abasteceu o Instituto de Física, Instituto de Química, o que mais? Matemática. Começou com essa gente. Pois é. Exato. Que tem um bom crânio, Exato. e você dá para ele as condições. Não é preciso que você saiba. Muitas pessoas acreditam que só um indivíduo sabido pode fazer outro sabido. Não é verdade. Se você tiver um aluno sabido e você propiciar as condições para ele, ele vai ficar melhor do que você. Mas você tem que ter coragem de fazer isso. Você tem então é o seguinte, naquela época que nós chegamos, tinha, né, o Ravalho Alexandre, o Miguel, tudo isso, era esse grupo de pessoas que pensavam dessa forma, né, de querer melhorar. Então, ficou mostrado que era possível, né, evangelista? Tinha gente muito boa, muitos alunos eram bons. Quer dizer, pelo menos você disse o seguinte, os cearenses podem aprender. Então, você tem muita coisa que o pessoal põe pressão. Brasileiro não consegue fazer isso. Brasileiro é aquilo. Você entende? Começa a denegrir e baixar a moral do indivíduo. Então, lá, nós sempre fizemos isso para estimular os alunos. Tinha muita bolsa. Você sabe que o Miguel levou as últimas consequências disso aí. Porque num determinado momento, ele pagava do bolso dele bolsistas para ele fazer mestrado e doutorado. Pagava do bolso. Era o CN, como é que é? CMPq, o Conselho do Miguel. Mas o seguinte, houve esse negócio gerou um atrito muito forte, que talvez nós não soubemos administrar. Porque sempre, quando você tem uma luta, né, você tem um prejudicado e você tem que saber não deixar o prejudicado ficar ofendido, para não tomar essas atitudes. Porque todas as perguntas que me fizeram, todas, sem exceção, vinham da escola de engenharia. Vinham.
tá certo? Não dava. Hã? Era força bruta, né? Não, as pessoas estavam se sentindo prejudicadas e não tiveram dúvida. Mas apesar Quando da tiveram a oportunidade de fazer isso, fizeram, tá certo? Uma consequência interessante disso aí foi que quando eles ficaram sem emprego, né, o Miguel, o Milton, né, e o Américo, né, eles, então, através do Haroldo, né, que ele conseguiu fazer o curso, né, do Castelo, que foi o primeiro curso no Ceará, eu não sei nem se foi o primeiro curso do Brasil, acho que sim, né, ligado a um colégio, né, porque tinha muito cursinho pré-vestibular. Mas essa ideia de fazer o curso ligado a um colégio já estabelecido, pegava o terceiro ano, então dava mais ênfase, né, para preparar para o vestibular, acho que começou aqui. Né? E veja como são as coisas. Né? Com isso daí, os colégios da cidade, né, viram que era uma coisa rentável, né, e começaram a investir. E hoje, eu acho que isso realmente começou com o Castelo, né, e pouca gente, né, lembra disso. Hoje, os colégios aqui do Ceará são altamente bem-sucedidos em preparar para os vestibulares, até do ITA e do IME, e nas Olimpíadas de Matemática, Química, Física, todos se dão muito bem. Né? Inclusive, eu recebi há pouco tempo uma visita do Alaô Chaves, né, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Física. Ele veio aqui no Ceará para saber por que a maioria dos alunos que tiravam medalha de ouro na Olimpíada de Física eram cearenses. Né? Acho que essa coisa começou assim, né? Desde o tempo do Castelo. Não é, Miguel? Você se lembra do tempo do Castelo? Lembro. O Castelo foi o primeiro curso que tinha um artista que dava aula. Tinha um pintor aqui, você lembra dele, Miguel? Tinha um pintor aqui, que é suíço. Eu convidei o cara, vem, aí ele dava aula lá, uma aula de cultura geral. Os alunos, eu dava só uma aula em cada turma. Era uma aula infernal, que era uma maravilha, eu adorava. Que é o seguinte, eu dizia, se você me fizer uma pergunta de matemática, de física ou de química, e eu não resolver em 5 minutos, pronto, você não precisa pagar hoje a mensalidade do curso. Então, você imaginou? Pô, era um negócio de administrar a empolgação dos alunos, que era vinha com uma pergunta, outro com outro, outro com outro. Então, é o seguinte, eu saí de lá esfalfado, tá certo? E isso você a ideia era fazer o aluno participar mais. Aí ele vem com questões, ele vem com aquilo. E esse negócio, não é? Estudei no Colégio Castelo Branco, no pré-vestibular e terceiro científico na época do Colégio Castelo Branco. E todos nós que estudamos no Colégio Castelo Branco tivemos certamente a grata satisfação e uma contribuição muito grande na formação da nossa vida, quer técnica, quer de caráter pessoal, e certamente passa pela figura do Dr. Miguel Cunha. E isso foi uma época extremamente importante para a vida de qualquer pessoa que tinha interesse em se formar nas áreas técnicas aqui no estado do Ceará, especialmente pela contribuição que ele deu na criação e no desenvolvimento dos cursos pré-vestibulares, incorporando muitas vezes o próprio pré-vestibular com o terceiro científico, e também pela formação que se agregou posteriormente na Escola de Engenharia, que é uma escola de excelente nível, mesmo no cenário brasileiro, e que transformou a vida de muitos jovens em excelentes profissionais. Ele deu uma contribuição muito grande na formação e no desenvolvimento da Escola de Engenharia. É uma contribuição muito mais direta nessa fase do que propriamente ter sido meu professor diretamente, mas certamente foi uma das inteligências que a Universidade do Ceará teve naquele período, que certamente ainda hoje usufrui dessa contribuição que o professor Miguel Cunha, com a sua inteligência, o seu pioneirismo, a sua visão e uma vida construída em cima da dificuldade e dos desafios, que transformou também a nossa escola, de alguma forma, no padrão do próprio caráter dele. Além do grande caráter que é o professor Miguel Cunha, ele tinha duas visões que eram importantes no período. Uma visão de cientista, outra visão de homem pragmático. Então, a escola conseguiu fazer, ainda
no momento oportuno da criação dela e no início da vida da própria universidade, e especialmente da Escola de Engenharia, essa conjunção entre a visão pragmática de quem conhece a vida, técnica e de um modo geral, e também sem se desconectar da questão da essência da ciência que está contida na própria universidade. Então, eu acho que o Miguel deu essa contribuição como cientista e como técnico. Então, essas duas vertentes, esses dois vetores que formam uma grande escola de engenharia, certamente teve a contribuição precisa e oportuna do professor Miguel Cunha. Na verdade, quando surgiu a necessidade, a urgência da engenharia, foi com o desenvolvimento dos explosivos, coisa esquisita. Então, os explosivos eram foram justamente aqueles germes do desenvolvimento. Casca de ovo é forte, é formidável, é formidável. Todo mundo fala casca de ovo. Quem sabe calcular uma casca de ovo? Bom, depende. Depende dos materiais que nós dispomos. Muito bem. E esses materiais que a gente dispõe, a gente pode fazê-los ou não? Pode. Então depende de nós. Essa questão do desenvolvimento da engenharia na Bahia tem duas coisas muito interessantes que eu quero relatar. A primeira delas, eu trabalhava aqui, eu estava na engenharia, e prestei serviço na Inspetoria Federal de Obras Contra Seca, projetando estradas de ferro. Esse material, pode ver, quem anda aí pelo interior vai adivinhar. A maioria das pontes são todas de aço. Mas o Brasil não fabricava aço. Bem, então se o Brasil não fabricava aço, como é que ele ia fazer estrada de ferro? Que dependia de pontes de aço. O Brasil não fabricava absolutamente coisa alguma referente a construções metálicas. As construções metálicas que o Brasil produzia eram fábricas de sorvetes, geladeiras, pequenas coisas. Quando o Brasil começou a se integrar na criatividade, então vieram as coisas, as fábricas de aço. Eu me lembro de uma coisa muito interessante, de um episódio muito engraçado. Na estrada, antigamente era Frei Paulo Fernando, Calila. Era uma estrada de rodagem necessária para acabar com o banditismo do Lampião naquela região, Sergipe e Alagoas. Muito bom. E a estrada pronta, tudo pronto. As ombreiras eram todas de pedra de alvenaria. Logo não tinha problema nenhum para a gente, né? Pedra tinha muita. O que se podia fazer? De madeira? Absurdo. Uma estrada de ferro de madeira, com pontes de madeira. Qual seria a quantidade de madeira que nós iríamos gastar? E vai daqui, vai da colar. Jorge de Oliveira Neto estava com esse abacaxi na mão. Ele soube que tinham construído uma estrada de madeira, uma ponte de madeira, cuja durabilidade era muito grande. Não se sabia quanto duraria. Não havia nenhum estudo sobre o aspecto. Então, apareceu nessa conversa
Mas eu, mas senhor doutor, essa ponte que o senhor vai fazer, tem que ser de núcleo. Eles não chamavam núcleo. Não, é o âmago da madeira. E esse âmago da madeira, toda madeira não tem âmago? Tem. Mas a questão é que o ângulo da madeira não dá para fazer. E daí não dá, e daí não dá, e daí não dá. Discutiu-se e recebeu-se um telegrama lá de Alagoas, anunciando que o inspetor ia visitar, ia fazer uma inspeção. Bom, nessa situação houve um corre-corre e um cara lá ô doutor, por que que não usa bambu? Aí eu disse, bambu? Sim, bambu. Mas bambu? Bambu, sim, senhor. Você acha que resiste? Pelo menos a passagem do primeiro vagão. Não, isso eu não acho não, que eu nunca vi. Mas que das pontes duradouras, a mais duradoura são as de bambu. Resolveram fazer uma experiência. A experiência exigia uma tecnologia diferente. Construía-se a estrada de ferro, né, até a primeira ombreira. Daí por diante, a segunda ombreira, eles começavam a calcular com o bambu, mas da maneira mais desastrada do mundo. Faz assim, faz acolá. Olha os que eu faço lá até hoje. Passa carro de boi dizendo não caiu. Isso é verdade, é. Aí teve um maluco que disse, vamos experimentar? Vamos. Resolveram experimentar. E trabalharam lá com bambu de uma maneira tão técnica quanto possível. E botaram para experimentar com passagem num carro de linha. Porque o carro de linha é leve, com som leve. Então botaram, experimentaram, funcionou. Não caiu. Foi, voltou e não caiu. O que eles resolveram? Bom, vamos fazer o seguinte. É experimental, né? Nós temos a explicação de que na guerra nós não podemos exigir que venha ponte de aço para cá. Eles estão passando lá. Mas, bom, o que faremos? Vamos fazer uma ponte de bambu a mais resistente possível e vamos ver o que vai dar. E fizeram a ponte, construíram a ponte foi construída. No dia que a ponte acabou de ser construída, uns diziam, eu não passo por cima dessa ponte. Outros diziam, nem eu por baixo. É lógico. E vai. Mas tinha que passar. Aí, afinal de contas, encontraram o herói. Bom, você vai dirigir o carro de linha. E botaram o carro de linha, e o carro de linha passou para lá, passou para cá, passou para lá, passou para cá, passou para lá, passou para cá. Não caiu a ponte.
É preciso dar solução aos problemas. É preciso? É. Isso é com engenheiro. É ele quem vai dar. Se ele não der, ninguém dá mais. Aquela época se vivia sob tensão, né? É uma tensão permanente, é uma repressão, isso que estava enraizado em toda a sociedade, na juventude. Era um assunto tabu, a gente não podia conversar com ele, nem o via como vilão, nem como herói. A gente tinha uma certa curiosidade de saber, mas não tinha nem como... A única coisa que se comentava era essa, havia essa prisão e tal, mas eu não conseguimos, pelo menos eu não consegui alcançar nenhum detalhe desse fato e como é que foi ou não. Se falava muito que era um militante, que havia sido preso, e na época era um assunto de muito preconceito, era um assunto que não se podia conversar muito, né? Tá entendendo? Se falava desse aspecto, mas nem esse aspecto a gente tinha a liberdade de chegar, professor Miguel, como é que houve, como é que não foi, porque era um assunto espinhoso para a época, mas era comentário geral isso. Ele seria comunista, né? Na época era um nome, comunista era comedor de crianças, posso falar do professor de sala de aula, como já disse, especial, tão especial que 40 anos depois, eu me lembro muito bem, estou rememorando aqui, a aula dele falando dos grandes cientistas da época, da mecânica quântica, com uma desenvoltura e uma paixão, repito, contagiante. Eu quero recordar de fatos, de acontecimentos ocorridos há mais de meio século, quando a escola de engenharia estava nascendo. E reitero o que aqui já foi dito, da palavra incentivadora do professor Miguel aos colegas, aos alunos, aos servidores da casa, no sentido de motivar-se para a ciência. E não é por acaso que a escola de engenharia ficou com um dos melhores currículos no que diz respeito ao embasamento científico. Sobretudo a matemática, a física, a química, que na visão eclética que ele já demonstrou ter e foi ressaltado, dosou o ensino e tornou o nosso engenheiro muito bem preparado para o exercício da profissão e, mais do que isso, sobretudo, para adaptar-se a diferentes circunstâncias que viessem a ocorrer em sua vida profissional. E creio que temos aqui o evangelista que é ex-aluno formado na primeira turma, que poderá servir de testemunha como ex-aluno. O professor Milton, também como
ex-professor da casa, na área científica. Isso tudo incentivado e motivado por esse amigo, professor Miguel, de uma forma muito importante para a vida escolar. Não só naquela época, mas em todo o futuro que teve pela frente, com resposta inclusive aos dias presentes. Eu diria que ele teve uma atuação marcante que já dura mais de meio século. Se tivesse alguma indagação a fazer ao meu amigo, professor Miguel, eu indagaria mais sobre essa recordação que devemos todos ter da influência da ciência na formação do engenheiro. Nada é impossível se o possível é possível. Não tem por onde. E quantas coisas se fez assim? No Brasil. Sabendo que era impossível, foi lá e fez. Pois é, não é? Fernando Então, Sabino. É isso. Agora, faz com arte. Com a arte, que é a engenharia. Essa tem que estar lá presente. Essa tem que vencer. Essa tem que discutir. Essa tem que ir brigar, tal, vai dar, não vai dar. Inaugura-se, não se inaugura, se inaugura. Se vão inaugurar, então eu vou lá para casa que eu não quero nem ver. E aí inaugura, não cai, passa. Olha, na engenharia, tudo é possível desde que as coisas sejam, que você vai empregar, sejam também possíveis. Nós construímos a ponte, sabemos por que construímos, sabemos em que condições ela vai trabalhar, sabemos tudo. E se tudo está dentro do nosso conhecimento e dos nossos cálculos, é possível. Miguel, isso que o Alexandre levantou aí, e que eu sempre achei muito interessante, era a tua capacidade de de colocar o pensamento em ação, né? Então, eu recordo do episódio muito interessante, essa coisa da boa ciência e da boa engenharia, né? No início dos anos 60, o Matheus Ventura, você se lembra, resolveu criar um curso de engenharia química lá no Instituto de Química. Resolveu criar um curso de engenharia química lá no Instituto de Química, e que na época era uma grande besteira, na realidade. Porque não havia indústria química no Ceará, não havia... Quer dizer, você pega... Eu me lembro depois de ter visto no polo cloroquímico de Alagoas, né, a Salgema empregava 4, 5 engenheiros e acabou. Quer dizer, era muito pouca gente. E você foi profético naquele tempo, porque você diz o seguinte, que existem dois grandes ramos da produção química, né, que é a petroquímica, né, que produz commodities, e a química, essa química que produz, que gera produtos de alto valor agregado, né, produtos muito caros por unidade de peso, que é a química fina que a gente chama hoje. E foi uma discussão dos diabos no Instituto de Química,
foi um arranca-rabo violento, porque o Miguel levou a turma dele lá da escola de engenharia e o Ventura levou a turma dele lá do Instituto de Química. Eu, na verdade, fiquei no meio, porque eu era aluno do Instituto de Química, mas namorava a Lucinha, né? Não queria brigar com o Miguel, era um negócio complicado. E foi uma discussão tremenda. O Ventura acabou ganhando a discussão, não a discussão, e ganhar a discussão do Miguel era um negócio, uma tarefa muito difícil, né? Mas criou-se o curso de Engenharia Química, que produziu algumas gerações de desempregados que estão por aí. Anos depois, me entregaram no Ministério de Ciência e Tecnologia a elaboração de um programa de formação de recursos humanos para química fina, né? E eu trabalhei exatamente naquilo que eu vi do Miguel, quer dizer, era formar químicos com quem ia resolver essas coisas, né? Porque era uma produção que se faz em nível de planta piloto, em escala de planta piloto, coisas pequenas, né? Mas caras. Coisa que chega, sei lá, $1 milhão por meio quilo de produto, essas substâncias que usam para tratamento de leucemia infantil, são muito caras. Quer dizer, a gente propunha a formação de pessoal que soubesse química, com uma boa base de física, porque a parte de operações, de processos unitários, você pega um livro de engenharia, você lê aqui, ele resolve. Mas você tinha que saber química, né? E o Miguel ainda, sendo químico, ele ainda fazia uma coisa mais interessante. Ele disse, para você ser um bom químico, você tem que ser um bom físico. Né? E essa proposta do Miguel na época, foi essa grande briga do Miguel com o Ventura, foi profética, porque o Brasil acabou abrindo um pouco essa área de química fina, né? Se produz algumas coisas, medicamentos, corantes, e a parte de petroquímica está aí, é mais ou menos aquilo que já era um tempo atrás. Você produz commodities, exporta e tal. E hoje você está começando a deixar que a Bolívia produza essas coisas, ou, sei lá, quem mais, o Paraguai. E aqui vai se cuidar de fazer né, uma boa química e se deixar de um lado essa colonização que a gente sempre teve. Mas essa discussão foi profética, né? Enfim. Você lembra disso, Miguel? Dessa bela discussão? Né? Incompetente. O Ventura simplesmente me taxou, pá. Ele e o Enéas. Pois bem, na engenharia, como em qualquer, você encontrará soluções para tudo, o que você quiser. Agora, tem que botar o problema todo direitinho, completo, com todos os seus dados, e completar. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê, que até hoje eu vejo, vou lá 1 ou 2 vezes, e vejo e não entendo. Como é que botaram aquela estrada de ferro ao longo de uma pedreira, Paranaguá, de Paranaguá é Cuiabá, Paranaguá. Como? Como? Você vai lá, você olha, você bota a sua engenharia, diz, mas não pode, não pode, não pode. Não pode. Está lá. Hoje não é mais, não carrega mais carga. Carrega turista, né? Linda, 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 linda. Perigosíssima, porque quando se olha para baixo você não vê nada. Está lá. Ninguém vê isso. Não é?
O homem tem todas as questões para resolver os seus problemas. Tem que resolvê-los.